Livro do sábio Salomão, Eclesiastes 9:10, que diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, é com alegria que nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir a Tua graça, a Tua bênção, e agora de maneira especial pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra e para que sejamos capazes de aplicá-la em nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre este tema que está aí na tela. Faça da sua vida a melhor versão que você puder. Faça da sua vida a melhor versão que você puder. Nós somos criaturas de Deus, fomos colocados aqui neste mundo pela vontade dEle, e louvamos a Ele por ter nos permitido chegar a este mundo e viver até este momento em que podemos estar juntos aqui. Mas a verdade é que Deus espera que nós participemos do projeto de construção da nossa vida. Deus é que estabelece o roteiro, Deus é que nos conduz, mas Ele deseja que nós sejamos coparticipantes desse projeto. E então, Deus nos colocou aqui neste mundo, e todos nós temos a oportunidade de dar a versão que acharmos melhor. Cada um de nós tem uma vida diferente, tem valores diferentes, mas é preciso que nós compreendamos que Deus nos dá a oportunidade de construir a nossa vida. E ao fazer isso, nós damos a ela um aspecto especial, pessoal, e que é fundamental na nossa existência. O irmão Filadelfo tinha o sonho de comprar um sítio, e ele se esforçou e fez poupança, e chegou ao ponto em que ele comprou um terreno, e havia no seu sítio uma pedra muito alta, e por aquela pedra escorria um filete de água. E ele então, depois de comprar aquela terra, investiu ali. E ele então trabalhou aquele filete de água e colocou alguns obstáculos, construiu alguns obstáculos e fez quedas. Então ficou uma cachoeira muito bonita. E logo abaixo ele escavou e fez uma represa, e a água que descia pela pedra foi se acumulando ali e fez-se então uma bonita lagoa. E ele colocou patos nadando na sua lagoa, e ele plantou árvores frutíferas ao redor da sua casa. E quando estava tudo pronto, ele chamou a igreja para ir participar da inauguração daquele que era o seu sonho. E então todo mundo ficou encantado com tudo aquilo que viram, aquela beleza, aquela cachoeira, aquele lago, aqueles patos, aquelas árvores e flores em volta da casa. E aí chegou um irmão e disse: irmão Filadelfo, eu estou impressionado. Eu estou perplexo com as maravilhas de Deus. Que coisa maravilhosa. Aí ele disse:
o que você está vendo hoje é um pouco diferente daquilo que Deus fez, porque eu me intrometi no processo e coloquei alguns acréscimos para dar um visual melhor e para dar esse resultado que você está vendo aí. Então, o irmão Filadelfo, ele entendeu que podia participar do projeto, que tudo aquilo que Deus fez poderia ter uma característica própria, e poderia ter um arranjo especial, e poderia ter detalhes que tinham a ver com o seu bom gosto, e Deus não se importa com isso. Deus não se importa que nós participemos do seu projeto, que nós venhamos a dar a nossa contribuição pessoal para tornar as coisas muito melhores. E quando se trata então da nossa vida, muito mais ainda. Deus nos deu esta vida para que nós possamos investir nela. Nesses meus 69 anos de vida, eu tenho visto por aí, por este mundo afora, muitas vidas vazias e sem sentido. Tenho visto muitas pessoas vivendo de forma ruim. Tenho visto vidas marcadas pela maldade, pela estupidez, pela mediocridade. E fico, às vezes, pensando como que as pessoas, às vezes, gostam das coisas frívolas e buscam o que há de pior neste mundo para acrescentar às suas vidas. E eu fico pensando, então, que o mundo precisa de pessoas cada vez melhores, pessoas maduras, pessoas que estejam de bem com a vida, pessoas que sejam abençoadas e que tenham o propósito de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E então, é bom que a gente entenda que não agradamos a Deus quando nos acomodamos, quando cruzamos os braços, quando nos alienamos. Deus deseja que nós sejamos coparticipantes do processo da construção da nossa vida. E esse texto nos ajuda a entender como que nós podemos investir na nossa própria vida, de tal maneira que possamos fazer uma versão cada vez melhor. E o meu desafio nesta noite é que você se proponha a fazer da sua vida a melhor versão que você puder. E o texto, então, nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. E então, para que você possa ter essa percepção e agir de maneira correta, eu escolhi esse texto porque ele lança luz sobre as atitudes e as decisões que nós precisamos tomar para participar do projeto de construção da nossa vida na melhor versão que nós pudermos. E por isso eu quero chamar a atenção para esses pontos que eu destaquei aqui. E o primeiro deles é este aí: aproveite cada oportunidade que surgir em seu caminho. O texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. Então você precisa ficar atento, porque Deus coloca no seu caminho oportunidades. Oportunidades para que você possa agir, para que você possa interagir, para que você possa construir. E o meu desafio é que você não fique de braços cruzados, que você não fique acomodado, que você possa se colocar na vida com o propósito de fazer com que as coisas aconteçam. Eu aprendi muito cedo na minha vida que este mundo tem pelo menos 3 tipos de pessoas.
Primeiramente, há as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Mas há um outro grupo, que é o grupo das pessoas que veem o que está acontecendo. Mas ainda há um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que nem sabem se alguma coisa está acontecendo. Então, o primeiro grupo é o grupo que eu escolhi fazer parte, o grupo daqueles que fazem as coisas acontecerem, e para que você possa fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, você precisa estar disposto a aproveitar as oportunidades que Deus lhe der. É interessante que Eugene Peterson, na sua versão A Mensagem, ele traduz esse versículo assim: agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. Então não tem dúvida agora sobre aquilo que nós precisamos fazer. Então, meu irmão, minha irmã, a vida é cheia de oportunidades. Oportunidades para você fazer aquilo que agrada a Deus. Porque existem oportunidades também para você errar, para você pecar, para você fazer coisas erradas, mas Deus nos colocou aqui neste mundo, e Paulo diz em Efésios que Ele nos colocou aqui para as boas obras. Então nós temos que aproveitar as oportunidades para fazer coisas boas. Como? Primeiro, aproveite as oportunidades que surgirem para que você possa melhorar a sua vida, para que você possa ter mais conforto, para que você possa ter uma vida mais confortável. Não é pecado você querer ter um carro bom, morar numa casa boa, e até ter o sonho do irmão Filadelfo, de comprar um sítio, e fazer ali um lugar agradável para você viver. Aproveite as oportunidades que Deus está dando a você. As oportunidades para que você possa concretizar as bênçãos que Ele tem para você. Deus tem muitas bênçãos para nós, mas nós precisamos nos empenhar para que elas sejam concretizadas. Aproveite as oportunidades que Deus der a você para crescer. Aproveite as oportunidades que você tiver para abençoar as pessoas. Aproveite as oportunidades que você tiver para glorificar a Deus. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça da melhor maneira que você puder, aproveitando cada oportunidade. Mas esse texto também nos ajuda a entender que para fazer da nossa vida a melhor versão, nós precisamos tirar proveito de todo o nosso potencial. Então, tire proveito de todo o seu potencial. Canalize todas as suas energias. Coloque à disposição de Deus e se proponha a servir a Deus e a trabalhar. E o texto diz, com todas as tuas forças. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Ou seja, dá o melhor de si. Não faça nada tocado, não faça nada pela metade. Nunca seja negligente. Nunca faça nada só por fazer. É preciso que você se empenhe em todas as realizações que você escolher para fazer parte do seu projeto de vida, e que você esteja pronto a dar o melhor de você. E quando eu falo sobre dar o melhor de você, eu quero que você entenda que cada pessoa tem os seus limites diferentes. Então, o seu jeito de ser, a sua genética já determina algumas coisas que vão dar certo ou que vão dar errado na sua vida. Então, se você tem
somente 1,50 m, talvez você nunca vai ser o primeiro lugar no mundo no basquete. Então, se você não tem uma altura adequada, não precisa ficar com esse sonho. Porque por mais que você dê o melhor, possivelmente você não vai alcançar esse sonho de ser o melhor jogador ou a melhor jogadora de basquete do mundo. Então, cada pessoa tem o seu próprio potencial. E cada pessoa precisa tirar proveito do seu potencial. Porque Deus nos abençoa, nos dá força e coragem e nos capacita para que nós possamos agir. Deus quer que nós estejamos agindo, fazendo com que as coisas aconteçam. Olha o que está escrito no Salmo 18, versos 31 e 34. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Isso é para chamar a atenção para o fato de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele faz tudo o que Ele quer, da maneira como quer, Ele é soberano. Mas tem algumas coisas que Deus nunca vai fazer na sua vida, porque Ele quer que você faça. E aí então no verso 34 o salmista colocou: treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Não é Ele que vai fazer com que a batalha seja vencida sem sua participação. Não, você vai ter que fazer a sua parte. Ele pode capacitar você. Ele é capaz de treinar você para que você possa fazer aquilo que precisa ser feito. E então, você vai se colocar diante da vida com essa disposição de, usando o seu potencial, fazer com que as coisas aconteçam. E é necessário, então, que você esteja se preparando para enfrentar as adversidades, porque a vida é cheia de adversidades, a vida é cheia de obstáculos, a vida é cheia de contratempos, e é preciso que a gente esteja preparado para agir com entusiasmo quando as coisas estiverem indo bem, mas que a gente não perca o entusiasmo quando as coisas começarem a dar errado. O profeta Jeremias começou a falar com Deus da luta do seu povo e da sua luta, e de tantas coisas difíceis que estavam acontecendo, e todas as ameaças que estavam rondando o povo de Israel. E então, no capítulo 12, versículo 5, o Senhor diz para Jeremias: se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Jeremias, você precisa estar preparado para o que der e vier. Jeremias, você precisa de superação. E essa é uma palavra de ordem na nossa vida, na nossa caminhada: superação. Porque os momentos difíceis acontecem sempre. E quando você menos espera, eles aparecem. E se você não estiver preparado? Então Deus está dizendo para Jeremias: se você fica cansado em competir com homens, que é o mais natural, e se você tiver que competir com cavalos, ou seja, com homens montados em cavalos? Se você está sofrendo nesse tempo de paz, e o que seria se você tivesse que enfrentar as torrentes do Jordão? Ou seja,
Prepare-se. Prepare-se para que quando vier o momento difícil, você esteja capacitado para dar o melhor de você e para fazer o melhor que você puder. Nunca desista, nunca cruze os braços, nunca deixe para lá, nunca empurre para os outros aquilo que é a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade e faça o que tem que ser feito da melhor maneira que você puder. Tire proveito do seu potencial. Você tem recebido de Deus muitas capacitações. Então, faça o melhor que puder de todas as capacitações que você recebeu de Deus. As que você não tem, deixe para lá. E às vezes você gostaria de ter certas habilidades, certas capacitações que você vê em outras pessoas. Mas se você não tem, não fique com inveja. Aqui tinha uma irmã, há muitos anos atrás, que o sonho dela era cantar. Mas todas as vezes que ela cantava, era aquela coisa horrível, de taquara rachada, de voz desafinada. E um dia, aquela irmã veio aqui à frente e recitou uma poesia. E todo mundo ficou apaixonado. Que coisa linda! Como que ela interpretava, como que ela viveu o poema. Então eu a chamei e falei, minha irmã, eu queria dar uma sugestão para você. Ao invés de você ficar sofrendo para cantar e reconhecer que ainda falta muito para você poder cantar razoavelmente bem, por que você não investe na sua capacidade de declamar? Você se mostrou uma exímia declamadora. Então, use agora todo o seu potencial para aperfeiçoar a sua capacidade de declamar poemas. E ela fez isso. Esqueceu essa coisa de querer cantar, já que não era o seu forte, e ela muitas vezes já veio aqui à frente e declamou poesias que tocaram o coração das pessoas. Então é bom que você descubra o seu potencial e que você invista nisso para você ter uma melhor versão da sua vida. E em terceiro lugar, se você quer construir, ou fazer da sua vida a melhor versão que você puder, use os recursos que Deus colocou à sua disposição. Salomão diz, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. A única certeza que nós temos é de que vamos morrer. Mas enquanto a morte não chega, vamos viver a plenitude da vida que Deus tem para nós aqui neste mundo, usando os recursos que Ele colocou à nossa disposição. Esses recursos só têm sentido quando são usados aqui na terra, enquanto estamos vivos, porque o texto está dizendo que quando morrermos, esses recursos não vão servir mais. Eles só servem enquanto nós estivermos vivos. O filósofo tcheco Gardavsky escreveu uma coisa que eu achei muito interessante. Ele tem um livro que fala com o título Deus ainda não está morto. É um livro escrito em cima de uma frase de um outro filósofo chamado Nietzsche, que diz, Deus está morto. E então, Gardavsky diz que
Deus ainda não está morto. Mas o que eu destaquei do livro dele é essa frase: a terrível ameaça contra a vida não é a morte. A grande ameaça é morrermos antes de realmente morrer, antes que a morte se torne uma necessidade natural. O verdadeiro horror repousa exatamente sobre esta morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. Viram aqui? O grande problema nosso é que às vezes nós morremos antes de morrer. E quando é que nós morremos antes? Quando nós deixamos de colocar em prática e de usufruir esses recursos que o próprio Deus colocou à nossa disposição e que eles só podem ser usados enquanto estivermos aqui neste mundo. E então, veja bem, na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Na sepultura não há trabalho. Só é possível trabalhar enquanto estamos aqui. O trabalho é aquele conjunto de atividades produtivas e criativas que nas quais nós nos empenhamos para alcançar os nossos objetivos aqui na terra. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a Bíblia nos ensina que o trabalho é dignificante e que é através do trabalho que nós construímos muitas coisas na nossa vida. E se você não trabalhar, então é como se você já tivesse morrido, morreu antes da hora, já está morto antes de ser enterrado. Trabalhe, opte pelo trabalho, construa a sua vida pelo trabalho. Mas além do trabalho, Salomão menciona projetos. Projetos são aquelas coisas que nós elaboramos pensando no futuro, pensando no amanhã. Eu vou fazer isso, eu vou construir isso ou aquilo. Hoje pela manhã, conversando com uma menina que veio aqui, estudante, ela disse: eu vou ser médica, biomédica. Vai ser, é o projeto dela. Enquanto estamos vivos, nós podemos fazer projetos. E quando fazemos projetos, nós realçamos nossos sonhos e colocamos nossos sonhos em evidência. E isso é construtivo e bom. Então, você está vivo, e só os vivos podem sonhar, só os vivos podem fazer projetos. Faça projetos para o seu futuro. Coloque-se diante de Deus e peça a ajuda dEle para que você possa alcançar e tornar realidade os seus projetos. Mas Salomão fala também de conhecimento. Conhecimento são todas as informações que nós vamos adquirindo no processo da nossa vida, pela aprendizagem ou pela experiência. Então nós vamos nos enriquecendo intelectualmente. Precisamos aprender cada vez mais. Precisamos ter obsessão por aprender sempre. O pastor Irlande Pereira de Azevedo, num dos retiros de pastores em que ele era o preletor, numa conversa com ele no pátio, ele disse assim: eu tenho algumas manias que movem minha vida. Por exemplo, eu fiz um propósito de nunca ir para a cama se não tiver aprendido uma coisa nova naquele dia. E se eu chegar a hora de dormir, avaliar o meu dia e perceber que não aprendi nada,
eu vou pesquisar, eu vou para o Google, eu vou para o YouTube, eu vou buscar alguma coisa que eu não sabia para que eu possa deitar com esse sentimento realizado. Eu aprendi hoje uma coisa nova, conhecimento e sabedoria. A sabedoria não tem a ver com as informações adquiridas e acumuladas, tem a ver com o bom senso, com a capacidade de lidar com a vida, com a capacidade de tomar decisões acertadas. E então, esses são os recursos que Deus nos deu. Se você quer fazer da sua vida a melhor versão que você puder, trabalhe, sonhe, busque conhecimento e busque sabedoria. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quiser sabedoria, busque a Deus, se envolva com Deus e faça a vontade de Deus. E assim, a gente vai construir uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, levando em conta esses princípios e essas advertências. Você poderá, com a ajuda de Deus e com o reforço do Espírito Santo, você poderá fazer da sua vida a melhor versão. E assim você vai agradar a Deus, você vai ser feliz, porque terá uma realização pessoal que fará diferença na sua vida. E você vai também abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E que Deus ajude você a entender isso. E que Deus ajude você a entender que Ele espera isso de cada um de nós. E que na dependência dEle, confiando nele, nós possamos chegar a um ponto de perceber que a nossa vida não é vazia, não é fútil, não é sem significado, que a nossa vida não está a serviço do mal, que nós vivemos acima da mediocridade. Que Deus nos ajude a entender isso e a praticar tudo isso em nossas vidas. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê capacitação, que Ele nos dê motivação. Vamos pedir a Deus que nos ajude a encontrar força para superar as adversidades. Vamos pedir a Deus que nos mobilize para que a gente nunca esteja de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem, ou pior, alienados a ponto de nem saber se algo está de fato acontecendo. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos porque Tu nos trouxeste a este mundo e nos deste a oportunidade de viver aqui conhecendo os Teus propósitos. Eu te agradeço pessoalmente porque já tive o privilégio de viver quase 69 anos. Te louvo porque o Senhor tem abençoado a minha vida, tem dado direção, motivação e superação em todas as dificuldades. Quero pedir que Tu derrames Tua bênção sobre o Teu povo, sobre aqueles que estão presentes neste culto, dando a todos essa visão de uma busca do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Senhor, da companhia do Senhor, para que possam, com a Tua graça, construírem
uma versão cada vez melhor de suas vidas. Obrigado porque o Senhor nos amas e nos tens dado tantas oportunidades. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos assim chegando ao final do nosso culto. Quarta-feira que vem teremos o nosso encontro de oração. Eu quero desafiar você a vir participar conosco do nosso encontro de oração e estudo da Palavra de Deus. Estamos fazendo o estudo do Evangelho de Marcos, já estamos no capítulo 10. No próximo sábado, as mensageiras do rei estarão se reunindo às 10 horas da manhã. E que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos encerrar o nosso culto com orações silenciosas. Ao sairmos, vamos continuar mantendo os protocolos e os cuidados para dificultar ou para evitar a contaminação. As máscaras, então, precisam continuar nestes rostinhos tão bonitos. Até você chegar em casa, então não tirem a máscara. Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem aqui, baseada num livro do Swindoll, tirando a máscara. Mas agora eu estou dizendo, permaneça com a máscara. Só que a máscara do Swindoll é outra coisa. E você certamente já sabe do que eu estou falando. Que a mão de Deus continue sustentando e dirigindo você. E tenha uma semana vitoriosa e abençoada, em nome de Jesus. Amém.